Um dos princípios que vem ganhando força e notoriedade é o princípio da insignificância. São ações que são tratadas como crime, mas o efeito é completamente irrelevante e não causa lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima. São geralmente pequenos furtos. Procuramos um delegado de Polícia Civil especialista em direito penal para esclarecer algumas dúvidas sobre o princípio da insignificância. Tecnicamente, o princípio da insignificância hoje vem sendo aplicado de maneira diuturna, que é uma causa de retirada ou despenalização, descarcerização, ou seja, é a possibilidade da pessoa que praticou um determinado crime deixar de cumprir essa pena devido ao quantum do produto ou do material que ele teria ou furtado. Exemplo, se uma pessoa subtrai uma caneta Bic, uma caneta descartável, pode ser aplicada pelos tribunais ou pelo judiciário o princípio da insignificância devido ao pequeno valor da coisa. Então, esse princípio da insignificância ele tem que ser analisado de maneira técnica, porque ele não pode ocorrer via tabula rasa, ou seja, porque qual vai ser a consequência com relação ao princípio da insignificância se ela for difundida de maneira comum? A sensação de impunidade. Todas as vezes que uma pessoa praticar um determinado furto, vai saber que vai ser aplicado esse princípio da insignificância. Então, os tribunais, bem como o Poder Judiciário de uma maneira completa, precisa analisar o princípio da insignificância de maneira técnica e de acordo com o caso concreto, de acordo com o autor que praticou. Se ficar caracterizado que aquela pessoa ela vem reiteradamente praticando vários furtos, nesses casos, os tribunais e os juízes não vêm aplicando o princípio da insignificância para esse caso. Mas, se for um caso isolado de um autor que acabou praticando naquela determinada situação, aí sim os tribunais e os juízes, de uma maneira geral, vêm aplicando o princípio da insignificância com a sugestão do Ministério Público. E o próprio delegado de polícia, no seu inquérito policial, ele pode, ao final, no relatório, sugestionar que seja aplicado o princípio da insignificância, pois hoje nós estamos com a política de descarcerização, ou seja, tirar a pessoa do cárcere, do presídio, para que ela tenha uma capacidade ressocializadora melhor, ou seja, que ela seja reincluída na sociedade e que possa exercer aí o seu trabalho. Sem grave ameaça ou ameaça alguma, né? Perfeitamente. A ideia é que não pode, é o que nós chamamos tecnicamente de inexpressividade da conduta do agente. É isso que o STF vem analisando, se é expressivo ou se é inexpressivo o comportamento do agente. Se for inexpressivo, pode ser concedida aí a grave a princípio da insignificância, que é conhecido pelo princípio nem minimis no curat preter, que é um princípio que vem do direito anglo-saxão e que hoje nós estamos aplicando. Então, o que precisa ficar caracterizado a título de exemplo, é que não pode haver nem grave ameaça nem violência, pois se houver a grave ameaça ou violência, os tribunais não vêm aplicando o princípio da insignificância. Então, um roubo não se aplica o princípio da insignificância. Um furto, aí no caso concreto, como não há nem violência nem grave ameaça, pode sim ser aplicado.